O seguinte, respondendo à pergunta diretamente que me colocou, eu espero que para os cidadãos diretamente mude o menos possível. Ou seja, a ideia da reforma administrativa é uma ideia de redução da estrutura administrativa do Estado, de alguma forma, ao nível do poder local. Portanto, na prática, o que reduz aqui é as pessoas que estão a gerir as juntas de freguesia. Há uma redução de estruturas administrativas. Uma das ideias é esta e, portanto, é uma ideia de agregação de freguesias e, portanto, haver aqui algumas sinergias. Não se pretende que haja prejuízo para os cidadãos. Se a pergunta era essa, ou seja, pretende-se que se mantenha, e espero que assim seja, e foi sempre aquilo que foi referenciado, que se mantenha a qualidade dos serviços prestados pelas juntas de freguesia junto dos cidadãos. As juntas de freguesia são um poder local de proximidade, próximo das pessoas, que tem, enfim, já discutimos aqui em vários programas, mas tem todo este modelo administrativo do país, tem já dezenas e dezenas de anos e, portanto, havia aqui necessidade de repensar o Estado também a esse nível. Repensar o Estado é uma reforma do Estado, repensar o Estado, tudo isso está hoje em cima da mesa. E o que se pretendeu aqui, o Governo o que pretendeu aqui foi reduzir a estrutura administrativa das freguesias. Foi essa a ideia, uma ideia de agregação, foi muito amplamente discutida no país, ao longo de todo este tempo, foi muito discutida e, portanto, e depois resultou nesta redução, nesta agregação de freguesias. Portanto, promulgada pelo Presidente da República. Considera e, que foi muito discutida, ou seja, não foi feita não tenho disso nenhuma dúvida, em tempo recorde. Esta discussão começou quando? Eu estou a tentar lembrar-me quando é que começou, mas já foi, enfim, a long time ago, há muito tempo. Foi um ano de discussão à volta para se chegar a esta reforma administrativa. Ela poderia ser, se me perguntar, poderia ser mais profunda, poderia ir mais longe, ou poderia ser mais leve, reduzindo menos estruturas de freguesia, também poderia. Tudo isso era possível. Mas a ideia foi envolver, repare, esta reforma foi possível todas as pessoas que estão nas câmaras municipais pronunciarem sobre a reforma. E foi amplamente discutida na sociedade portuguesa. Em todos os fóruns, esta questão foi discutida. Portanto, se há reforma que foi profundamente discutida, foi esta. Agora, o que há é uma grande resistência à mudança. Sempre que há processos de mudança, há uma grande resistência. Eu compreendo, eu já disse aqui neste programa, que também compreendo que ao nível da freguesia compreendo, mas há momentos para dar o passo, mas compreendo que haja alguma resistência. As pessoas estão habituadas a um modelo e não querem muito alterar esse modelo. É um pouco essa a ideia. Seria mais fácil ou mais difícil se a reforma incidisse sobre os municípios? Sinceramente, parece-me mais difícil esse processo. A mim parece-me, é a sensibilidade que me dá, mas poderá haver um processo futuro, não sei se haverá ou não, mas poderá haver, não sei se é agora, não estou sequer a abrir aqui não tenho nenhuma novidade a esse nível. Mas o que digo é que é sempre possível fazer-se. Em alguns municípios mais pequenos, com menor dimensão, de muita proximidade, é possível ganhar escala também ao nível do município. Mas aí sim, ao nível dos municípios, se acontecesse uma reforma a este nível, havia ganhos de escala, claramente, não é? Aí podia haver redução de custos. Enfim, tudo isso podia acontecer. Nas freguesias, o objetivo do Governo nunca foi primeiro a redução de custos. Sempre foi dito que não havia grandes custos ao nível das freguesias, isso foi dito, das estruturas. Portanto, a ideia foi que houvesse uma menor estrutura nas freguesias, mas que houvesse na mesma a proximidade. Porque, repare, há freguesias que se mantêm hoje como estavam antes e têm muito mais população do que outras foram agregadas. Portanto, e mantinha-se a freguesia e a estrutura da freguesia. Portanto, essa discussão, enfim, pode levar-nos onde quisermos. Agora, a ideia não é que haja menor qualidade e menor proximidade com as pessoas e com os portugueses. Paulo, este foi um processo muito discutido ao longo do último ano, mas pouco participado pela população. Poderia ter sido feito de outra forma? Claramente. Boa noite, eu cumprimento a Delfina Rocha e é um prazer de facto estar aqui e partilhar convosco este momento de debate, que eu espero que de facto seja profícuo, não tenho dúvidas que assim será, e permita-me desde logo discordar das afirmações, daquilo que disse o meu colega de debate, Afonso Oliveira, porque repare, eu convivo até com este processo em alguma dicotomia. Sou, por natureza, por convicção, defensor da reorganização administrativa. Mas não sou defensor desta reforma administrativa. Exatamente, e esse é um dos principais motivos, a escassez de tempo. E eu
recordava-lhe aqui que a Noruega, por exemplo, discute um processo idêntico a este há quase há uma década. E, de facto, essa escassez de tempo levou a algumas precipitações. E julgo que o processo foi feito, de certa forma, um pouco atabalhoado, sem consenso. Repare que a atual reorganização, o atual mapa do nosso país, data de há século e meio. Portanto, é uma reforma profunda que, inevitavelmente, exigiria outra participação. E eu julgo que, embora esta promulgação fosse expectável, até depois, tendo em conta a postura do próprio Presidente da República, quando da promulgação do Orçamento de Estado e atendendo à sua mensagem, portanto, aos cidadãos e à Assembleia da República, aí perdi alguma esperança que este processo, que não me parece de facto bem elaborado, fosse devolvido à Assembleia. Sim, porque me parece que houve de facto falta de coragem por parte do nosso Presidente da República. A meu ver, o mais sensato seria o de, aliás, indo ao encontro da exigência ou da reivindicação da ANAF, o de suspender o atual processo. Seria, a meu ver, portanto, a melhor solução, até porque não colide sequer com a atual situação económica ou financeira do país, uma vez que, como é sabido, portanto, este processo de agregação de mais de 1000 freguesias não vai além de 1%, portanto, no orçamento, de peso na despesa do Orçamento de Estado. Para além disso, e atendendo este conjunto de precipitações, foi um processo que correu rápido demais, sem discussão. Eu revejo-me no processo, esse sim, o bom exemplo da capital, de Lisboa, portanto, um processo de veras participado com a sociedade civil, com as instituições, portanto, de Lisboa, aquilo que não aconteceu, portanto, no resto do país. Indo ao encontro da preocupação da própria Comissão Nacional de Eleições, que entende que, porventura, tenha sido cometido um erro grave. Repare-se, a própria Comissão, uma instituição, como sabem, independente, adverte, e vai ao encontro, aliás, também da própria mensagem do Sr. Presidente da República, e eu também tenho para comigo essas preocupações de porventura. Repare-se que há, nomeadamente, agregações entre freguesias que não são do mesmo concelho. Isso irá, por certo, criar algum embaraço, algumas complicações na elaboração dos novos cadernos eleitorais. E, portanto, julgo que a melhor solução para tudo isto era o facto de, eventualmente, ocorrer após o próximo ato eleitoral, portanto... Com maior serenidade, com maior serenidade por parte das populações. Hilda, o Presidente deixou uma mensagem depois da promulgação à Assembleia para que sejam tomadas todas as medidas políticas, legislativas e administrativas, de modo a que as eleições para as autarquias locais, que são este ano, decorram em condições de normalidade e transparência democráticas. Qual é a leitura que faz desta mensagem à Assembleia? É de que, mais uma vez, ele entra em contradição consigo próprio. Ou seja, por um lado, na mensagem manifesta preocupações com o que pode, entretanto, passar-se e com o ato eleitoral que pode ser perturbado por tudo isto. Mas, por outro lado, promulga a lei tal como está. E isso não é aceitável. Bom, nós, independentemente das posições que cada um tenha sobre a reforma administrativa, e a minha é contra esta proposta, e, portanto, sempre me manifestei contrária a esta legislação, a verdade é que nós estamos já num ano eleitoral. É que nós estamos já, previsivelmente, a menos de 10 meses de eleições. E uma alteração destas mexe com cerca de metade das freguesias do país, não apenas com as 1160 que são extintas, mas com mais de 2000 por causa da tal dita agregação. Portanto,
cerca de metade das freguesias vão ser alteradas. Logo, nós vamos ter um processo de recenseamento, de alteração desse recenseamento, de discussão, de distribuição de mesas, de informação às populações, onde é que isto vai, como é que vai acontecer, e, portanto, todo o bom senso aconselhava a que uma coisa destas não se faça num ano de eleições, sob pena de se correrem riscos sérios de não termos um ato eleitoral nas condições que o Sr. Presidente da República diz. O bom senso, então, diria, não devia promulgar a lei, devia devolvê-la à Assembleia da República com essa recomendação. Pronto, e naturalmente, em função disso, ser algo decidido. É com muita preocupação que eu vejo esta situação. Mas, além do mais, e agora respondendo só a duas coisas que o Afonso Oliveira disse, eu gostaria de dizer, primeiro, as assembleias municipais pronunciaram-se maioritariamente contra esta proposta. As freguesias pronunciaram-se maioritariamente contra esta proposta. As populações que se pronunciaram foi também contra, e vimos aquela grande manifestação em Lisboa, eu estive lá também, estou a falar de março, não é? Sei lá, centenas de milhares de pessoas, não faço ideia quantas, não as contei, mas foram horas a passar naquelas ruas de Lisboa com uma manifestação popular, com as autarquias, com as coletividades e associações, etc., a dizer que não queriam esta reforma. Aliás, muitas manifestações por todo o país, ainda agora há algumas que estão marcadas, etc. Mesmo no final já do ano, próximo até do Natal, houve uma manifestação em frente à Presidência da República. Portanto, não se pode dizer que isto seja uma reforma consensual no país, em que o país discutiu e, portanto, está tudo bem. Não está. Está tudo mal. Quem se pronunciou... 2/3 das assembleias municipais pronunciaram-se contra. E o Presidente da República ignorou isto tudo e em ano eleitoral comete este grave problema de promulgar uma lei que vai gerar aí as maiores confusões e dificuldades no país e vai pôr em causa o próprio ato eleitoral, se entretanto ela não for travada, porque ainda o pode ser, e a minha esperança ainda é essa, é de que ela não consiga ser posta em prática. Permita-me só fazer aqui um comentário antes. Mas antes vamos cumprimentar só o Luís Miguel Nogueira, que chegou ao nosso debate. Seja bem-vindo, Luís, boa noite. Deixa-me só dizer-lhe que a democracia funcionou neste processo. Funcionou. A democracia funciona quando na Assembleia da República são tomadas decisões no quadro daquilo que são as competências e depois as Assembleias tinham que se pronunciar nesse quadro. Por razões que se compreendem do ponto de vista local, muitas resolveram não se pronunciar, resolveram não fazer a agregação, resolveram devolver a questão à unidade técnica. Foi uma opção. Por exemplo, Gaia não fez isso. Não fez. E até o fez bem. Portanto, não sei. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Houve aqui um processo, agora é natural. A democracia tem sempre muitos lados. Sim. E de uma democracia participativa, claro, como aquela que está defendida na nossa Constituição da República Portuguesa, eu digo-lhe, essa não foi respeitada. Porque a maioria das Assembleias Municipais não esteve de acordo com esta lei. Não esteve de acordo com esta legislação. A maioria das freguesias também não. Mas, logo, democracia participativa não tivemos. Deixa-me dizer. Agora tivemos ao nível do que cada um quis fazer. E eu também diria assim, e mesmo democracia de deputados que votaram de acordo com aquilo que se tinham comprometido nas eleições legislativas, não me vai dizer que não estava prevista uma reforma também a este nível. Que falaram, que apresentaram propostas na campanha eleitoral, eu também dir-lhe-ia, nem isso foi respeitado. Não houve nenhum... Deixe-me só concluir. Não houve nenhum
nenhum eleito local que, neste caso, mesmo em Gaia, que tenha votado esta reforma, que alguma vez tenha dito aos seus eleitores na freguesia ou na Assembleia ou para a Assembleia Municipal que ia defender e votar este desaparecimento de freguesias em Gaia ou no país. E ele tem sempre uma dificuldade, na minha opinião, uma dificuldade em que a democracia foi tomada a decisão, mesmo agora, depois de tomada a decisão e promulgada pelo Presidente da República, também defende que pode não avançar. Exatamente. Mas eu acho que a democracia também é isso. O meu conceito de democracia não é eu sei que não, eu sei que o seu não é esse. Não é esse. Eu sei que o seu não é esse. Mas o meu conceito não é mais democrata que eu nesse sentido. Não, mas o meu conceito de democracia... Não faz sentido. O meu conceito de democracia é um conceito de democracia em que as populações têm o direito de decidir o que querem. O que eu estou... E decidiram o que querem, tomaram decisões. Há uma democracia representativa que tomou decisões a este nível. Ao nível local, tomou posição quem quis tomar nos termos em que o fez. Sim, mas agora não disse isso às para terminar, Afonso. Deixa só referenciar aqui o que o Paulo Lopes disse também. Eu não sei qual é a posição dele, não percebi, por exemplo, em relação ao que o Partido Socialista pensava antes. Ou seja, o Partido Socialista no governo tinha um processo de reforma administrativa. Tinha um projeto de redução de freguesias. E, portanto, não percebi aí que houvesse... Já havia uma discussão a este nível. Mas eu disse isso inicialmente, que sou até defensor por convicção própria de uma reforma administrativa não feita de forma apressada como esta. O que nos distingue, sobretudo, nesta altura, e repare, e identificou aí o caso de Gaia e bem. Sim. Sabe que funcionou aí a democracia representativa, não é? Muito bem. A Assembleia Municipal resolveu pronunciar-se e, a meu ver, o PS prestou um bom serviço aos gaienses, porque, caso fosse a unidade técnica a decidir Gaia, nesta altura, teria somente 11 freguesias. Vê como a democracia funciona temos, nesta altura, 15. Isso deve-se, de facto, a um consenso alargado entre a maioria da Câmara e o Partido Socialista. Não havia resposta melhor. E foi parte do processo, o que é muito importante. Mas a sua resposta traduz completamente o que eu estava a dizer. E só mais um comentário final. Lisboa representa completamente o processo contrário do que o PS fez no Parlamento. O PS no Parlamento resolveu não discutir nenhuma proposta. Resolveu fazer de conta que a questão não existia. Resolveu rasgar tudo o que pensou antes sobre o assunto. Bem, e agora a reforma está promulgada. Luís, a partir daqui, o que é que os municípios têm de fazer? Muito boa noite, Delfina. Para o meu comentário inicial, antes dos outros finais, em primeiro lugar, muito boa noite a todos os nossos espectadores, muito boa noite a todos os presentes, ao Paulo, um amigo de Vila Nova de Gaia, que conheço há uns tempos, e a todos os presentes, ao Afonso, à doutora Hilda. O que é que, mais uma vez, estamos aqui a discutir a reforma administrativa? Por mais um passo, quer dizer, cada vez que se toma um passo em direção ao futuro, que é mais do que certo, estamos nós aqui a discutir uma coisa que, sinceramente, eu acho que pouco já interessa aos portugueses. Os portugueses, neste momento, estão mais preocupados com outras situações, como o desemprego, com uma perda de poder de compra, com uma perda de qualidade de vida, com a educação dos seus filhos, com as consequências desastrosas do seu governo. Dos governos sucessivos que Portugal teve desde 25 de abril de 74 até agora, incluindo os do Partido Comunista também. Não, o Partido Comunista não teve, então, infelizmente, voltando aqui à reforma administrativa, eu acho que todos nós acordamos numa coisa. Em primeiro lugar, que a reforma administrativa era necessária. E concordamos que, se calhar, esta lei não é a melhor das leis. Toda a gente concorda com isto. Uma coisa é certa, a lei tinha que se fazer. A reforma tinha que acontecer, é isso, Luís? A democracia funcionou, a discussão aconteceu, quem quis participar nela desde o primeiro dia participou, quem optou por taticismos políticos e comodismo eleitoral não participou. E depois veio ao fim do prazo para discussão, que quanto a mim foi mais do que suficiente, porque eu acho que tivemos mais de um ano para discutir o assunto, e quem não discutiu foi porque não quis, porque não estava interessado por taticismo eleitoral. Depois arrependeu-se. A doutora Hilda estava a dizer que a maioria das assembleias de freguesia e das assembleias municipais manifestaram-se contra esta reforma, contra a agregação, contra tudo e contra todos, e hoje muitas delas estão arrependidas.
porque a lei existe, está cá fora, concordes ou não, temos que a aplicar. Poderiam ter outros mapas, é isso, Luís? Poderiam ter outros mapas muito mais benéficos. Eu recordo o exemplo de Gaia, mais uma vez, não é? Em que andamos um ano... Nós não, o CDS não andou a fazer nada porque não foi sequer chamado à discussão. O PS e o PSD andaram a tentar resolver o assunto como forças dominantes e depois no fim tivemos que fazer mais um esforço para chegar a um consenso, senão Gaia hoje tinha 11 freguesias e não 16. Isso para mim é uma novidade, porque repara... Para mim não é. Para mim é uma novidade porque... Para mim o CDS faz parte integrante de um executivo camarário. O compromisso foi entre a Câmara e o principal partido da Assembleia Municipal, nesse caso. Pois, mas antes da Câmara apresentar a proposta que apresentou, os partidos movimentaram-se. Esteve à margem de todo o processo. Completamente. É uma novidade relevante. Posso-lhe dar algumas novidades, não sei se sabe. Olha, eu em reunião de líderes em novembro de... Porque isto tem uma cronologia, podemos aqui falar na cronologia, que acho que é importante até para situar as pessoas lá em casa do que é que se passa. O PS, nas críticas que fez esta promulgação, disse que foi uma reforma, uma lei, é uma má lei, é uma lei feita de forma atabalhoada, feita à pressa, à régua e esquadra e não sei o quê. Eu recordo que o secretário de Estado da Administração Local do PS, quer o Eduardo Cabrita, do primeiro governo Sócrates, quer o José Junqueiro, do segundo governo Sócrates, e nomeadamente o Eduardo Cabrita, quando foi ao congresso da ANAFRE, no discurso de encerramento, disse que Portugal precisava urgentemente fazer uma reforma da administração local na qual tinham que ser extinguidas mais de 1000 freguesias e, no mínimo, distinguir metade dos municípios. Portanto, que era uma reforma muito mais agressiva do que esta que estamos aqui a falar. Portanto, falava não era mais de 1000 freguesias, eram 50% das freguesias. Era isso que o Dr. Eduardo Cabrita dizia. E claro que isto criou uma polvorosa danada, não é? Só que, mais uma vez, o PS, como se calhar tantos outros governos antes, não tiveram a coragem política de resolver. Não tiveram a coragem política porque este tipo de reforma é uma reforma que não passa bem para a opinião pública, que tem efeitos negativos nas sondagens e como há quem governe com olhos nas sondagens e não no interesse das populações, optaram por não fazer nada. Porque realmente quem não faz nada não erra, não faz asneiras. Só que Portugal precisa de evoluir, precisa de andar para a frente e felizmente hoje temos uma reforma cá fora. Mas temos a reforma porquê? Convém também recordar porque é que nós fomos obrigados a fazer esta reforma à pressa. Porque em 2011 Portugal estava à porta da bancarrota, estava à beira da bancarrota, teve que ir de mão estendida, pedir dinheiro emprestado ao FMI, ao Banco Central Europeu e à Comissão Europeia. E assistimos a uma negociação feita pelo Partido Socialista. Mal ou bem, o acordo que foi celebrado com a Troika, mal ou bem, foi negociado pelo Partido Socialista, onde incluíram lá uma linhazinha, uma condição para nos darem o dinheiro que tanto precisávamos, que era fazer a reforma administrativa. Digo eu, porque se lermos a versão em inglês, acho que não há dúvidas, os senhores do Partido Socialista, como estavam a negociar aquilo, ou contrariados, ou não sei como, não conseguiram explicar bem aos senhores da Troika como é que funcionava o sistema autárquico português. E os senhores há quem diga Troika, que há dúvidas, por exemplo, por causa do número, por exemplo, nas freguesias de serem 4 mil Na versão em inglês fala-se no termo mayor. Mayor é um presidente de Câmara, não é um presidente de junta. E não conseguiram explicar aos senhores que não existem 4.259 câmaras pequeninas e 308 câmaras grandes. Não, existem 308 municípios com 4.250 freguesias que integram esses municípios. Portanto, um sistema piramidal que funciona e tem funcionado lindamente. Haveria casos a ajustar, concordo, nomeadamente nos grandes centros urbanos, onde as pessoas não se identificam minimamente com a freguesia onde vivem, nem são originais dessa freguesia na maior parte das vezes. Agora, existem outras coisas... Exatamente. Agora, poderemos fazer... Oh, Paulo, deixe-me só concluir, que é para não me perder. Aliás, com esta chuva, se eu me perco, depois nunca mais cá volto. A conclusão é a seguinte. Tiveram tempo para fazer. Não fizeram. Não fizeram por taticismo eleitoral. Depois, à pressa, não explicaram bem as coisas. Obrigaram-nos a fazer isto a correr. Mesmo assim, este governo, eu acho que publica em tempo recorde o Livro Verde. Eu recordo que este governo foi eleito em junho de 2011, em 26 de setembro estava a apresentar o Livro Verde. Uma obra fantástica feita em 2 meses, 1 mês e meio, onde tinha princípios basilares que eu acho que são essenciais e devem-se recordar, que é
não só o ganho de economias de escala, porque vamos potenciar a possibilidade das pessoas fazerem coisas. Convém dizer que isto não fica por aqui. Ou fica seja, por aqui. Há um ano falava-se muito nestes novos modelos de gestão autárquica, nomeadamente na importância, na relevância das comunidades intermunicipais ou das áreas metropolitanas. Pois, mas isto tem que chegar ao fim. Vai mudar, tem que chegar ao fim. Não efetivamente. podemos condenar já uma reforma que eu recordo, o Livro Verde tinha 4 capítulos, que falava não só na questão das freguesias, mas falava na questão dos municípios, das comunidades intermunicipais, falava numa nova lei para a democracia local, que eu tenho pena que não tivesse ido até ao fim, novas competências, novas formas de financiamento e abordar a questão central da administração local e do desperdício de dinheiro, que era o setor empresarial local, que, diga-se de passagem, foi criado pelo Partido Socialista. É? Mas isso vai mudar tudo em 2014, por aquilo que sabe. E de que Gaia... Em despesismo da empresa municipais. A doutora Hilda, já abordamos isto aqui há algumas semanas, não é? Na altura em que o PS dominava o mapa autárquico nacional... Um grande exemplo. Para poder ter mais uns cargos a entregar, criou as empresas municipais. E aquilo que era solução, e era uma coisa maravilhosa, depois acabou por ser criticada pelo próprio pai da lei. Não é? Agora, a questão toda às vezes aqui não são as leis, nem os princípios que as regem, porque as leis normalmente têm princípios bons, saudáveis. O problema depois são as pessoas que as aplicam. E eu conheço casos onde as empresas municipais são bem geridas e são um acrescento para a comunidade, e conheço outros casos onde as empresas municipais são mal geridas porque alguém abusou da faculdade que a lei lhes prestava. Deixa-me passar para este lado. Voltando só para terminar a questão da reforma administrativa. Já passamos aqui a cronologia, e a cronologia tem tudo a ver com o PS. Não é? A responsabilidade tem muito a ver com o PS, Partido Socialista. E hoje lavam as mãos como Pilatos, não temos nada a ver com isto e, mais uma vez, vão de acordo com aquilo que acham que é a vontade popular. Não é. Não é vontade popular. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, eu hoje ouço muita gente, eu conheço alguns municípios, olha, nomeadamente o município de Felgueiras, onde as pessoas não se entenderam. Não se entenderam. Existiram freguesias que quiseram apresentar propostas de agregação e a Câmara optou por não as submeter à Assembleia Municipal. E hoje muitas freguesias que diziam quer estar sozinho, nem que morra, hoje estão arrependidos. Porque, entretanto, foi a unidade técnica e fez com que eles ficassem com menos 20% de freguesias, fez com que eles ficassem com menos 15% de financiamento e fez com que eles não tivessem a oportunidade de se entenderem e de arranjarem soluções que seriam do agrado da população, porque não há ninguém como a população para sentir quais seriam as agregações naturais. E vêm uns senhores, então, de Lisboa, não é? Depois traçar a regra e esquadro, porque os políticos locais que tinham a obrigação de decidir optaram por não decidir. Mas também foi uma opção. Foi uma opção. Eu tenho mesmo que ir para este lado. Uma vez que o Partido Socialista foi visado, se me fosse permitido... Exatamente, vamos começar pelo Paulo e depois... Eu queria só referir que o Partido Socialista, de facto, e bem, a meu ver, sempre defendeu a reforma da administração. Mas nunca do ponto de vista teórico, o Partido Socialista tem sempre as medidas interessantes. Não, e pretendia colocá-lo em prática. Foram ambos os partidos que, quando vocês tiveram 6 de anos uma para coligação de interesses, entenderam, por causa do PEC 4, recordar-se-ão, derrubar o governo. Porque, de facto, era um propósito de se avançar com esta reforma que nos parece atual e pertinente. Eu só me referi é que, por exemplo, quando o Luís mencionou aí o memorando da Troika, e como sabe, fez parte o Partido Socialista, o PSD e o seu partido também. Sim, mas não negociamos. Não negociaram, mas concordaram, portanto, tomamos e aliás estão a executá-lo. A nosso ver, estão a executar de forma errada e precipitada. Até pelo facto, eu não percebo porque é que isso é uma discussão não há... programa. Não, desculpa. Se entrar por aí, desculpa. Não, eu só questiono, por exemplo, o Luís, qual é a razão porque é que então também não há, porque consta no memorando a agregação de municípios. Mas quem é que negociou a agregação de municípios, como sabe? Foi o CDS ou foi o PS? Luís, isso é indiferente, porque vocês concordaram. Para esta questão é indiferente. Não é. O que estamos aqui desculpe lá, o que estamos a discutir é uma lei que agora foi promulgada pelo Presidente da República, que resultou num novo mapa. Certo. Um ano depois da proposta de lei. Significa tivemos melhorias. tempo para discutir ou não?
Como? Nós tivemos o livro verde em setembro de 2011, a proposta em fevereiro de Foi quase 2012. num tempo recorde. A lei em 31 de maio de 2012. Olha, é promulgada em janeiro. Primeiro, Não tivemos tempo se eu para posso discutir. agora dizer... Não, parece-me se eu posso dizer alguma coisa... Luís, se eu posso dizer alguma coisa, eu quero então referir três pontos. O primeiro é que nem nas eleições legislativas, nem nas eleições autárquicas, nenhum partido apresentou uma proposta deste género que queria extinguir 1.160 freguesias, que queria mexer em mais de 2.000 e que queria fazer isso na prática em vésperas de umas eleições autárquicas. Também sabia que recorrer ao empréstimo. Ninguém disse isto ao eleitorado. E agora... Mas o compromisso, lá está, como dizia o Luís, foi assinado com a Troika. Mas o compromisso foi assinado em termos vagos e quem assinou, que responda por isso. O PCP não assinou e, portanto, não responde por isso. Responde por não assinar. Não responde. É outra discussão interessante. A não participação é uma responsabilidade. Não vale a pena ir por aí. Nós não só não assinámos, como protestamos contra este memorando que está a destruir o país, em todos os aspectos. Não só está a levar para uma depressão enorme, não só está a causar problemas económicos e sociais que, se não forem travados de imediato, vão deixar o país numa situação inadmissível, como sob o ponto de vista democrático, em que se insere esta dita reforma, eu diria mal dita, reforma administrativa, porque de facto não é nenhuma reforma administrativa. Se queria uma reforma administrativa, então iam ver a regionalização que está prevista na Constituição da República e este não é um passo em frente à regionalização. Não é um passo em frente, nomeadamente quando o documento verde fala exatamente nas comunidades intermunicipais, nas áreas metropolitanas. Porque o que se pretende com o que está, aliás, já há legislação, há propostas legislativas apresentadas já na Assembleia da República, que ainda não estão aprovadas, mas que já foram entregues, que vêm culminar todo este processo de destruição do poder local democrático, seja em termos de competências dos respectivos eleitos locais, seja em termos de financiamento com a nova lei das finanças locais, seja em termos... Mas não vê aspectos positivos, por exemplo, na nova lei das finanças locais, uma vez que colocam um travão ao despesismo municipal? Não, porque a questão do despesismo municipal é de alguns municípios, não é de todos. Foi de alguns municípios que ultrapassaram, que ultrapassaram as suas competências, em alguns casos, para criar as tais ditas múltiplas empresas municipais. Vila Nova de Gaia é disso o pior exemplo que a gente conhece. Mas porque criou, não, mas quem criou mais empresas municipais sabe que foi Vila Nova de Gaia. E sabe que o fez com o único objetivo, ter ali os empregos para os seus amigos. E isso é que criou o grande despesismo. Mas em Almada também há empresas municipais. Hilda, isso tem que acabar. Mas isso acaba sem ser necessária... Uma nova lei das finanças locais? Uma nova lei das finanças locais, ou sem ser necessário colocar os autarcas na dependência de órgãos desconcentrados da administração central, que é o que pretendem com uma proposta que agora foi entregue na Assembleia da República, cujo debate se há de iniciar dentro de algum tempo. O que pretendem é, de facto, transformá-los em meros funcionários administrativos de órgãos desconcentrados da administração central e não um poder local democrático, como aquele que surgiu... uma centralização e não uma descentralização do poder? É uma desconcentração, mas não uma descentralização. Ou seja, de facto estão-se a retirar competências às autarquias, de facto estão-se a tirar meios de financiamento, de facto estão-se a destruir os órgãos de proximidade com menos 1.160 freguesias
De facto, olhe, em muitos casos, depois de encerrarem o centro de saúde, depois de encerrarem os serviços das finanças, depois de encerrarem o tribunal, agora encerram a freguesia e mais à frente, se os deixarem continuar, encerram o município. E, enfim, e assim voltamos a um tempo em que lá em Lisboa se manda e o regedor cá do local executa. E são afirmações completamente fora de contexto. Mas é isso que está aqui a ser feito. É isso que se está a preparar. Para as freguesias que não são da malha urbana, de facto, esta situação é mais presente. Vão ser profundamente afetadas. Porque vão ter cada vez de andar mais para ir tratar do seu problema. Vão ter cada vez percorrer maiores distâncias, com menos serviços públicos de apoio, com transportes mais caros, com menos dinheiro, e isto é inadmissível. É um retrocesso brutal no nosso país. É um retrocesso económico, social, administrativo, democrático. E por isso eu concluo já, desculpem lá, e por isso eu espero que esta lei ainda não entre em vigor. Como? De uma forma muito simples. O facto de ter sido promulgada não quer dizer que não seja anulada. E por isso, se este governo cair, se a Assembleia da República for demitida, se tivermos eleições, a próxima Assembleia, uma das primeiras leis a fazer é revogar esta. E assim, nas eleições autárquicas de outubro, ela já não entra em vigor e mantemos o poder local como temos hoje. Bem, eu admiro esta eu não falei sobre esta matéria da gestão da Figueiredo, sobre uma se me permitem falar um pouco sobre isto, eu posso do governo. E gostava que falasse também da nova lei das finanças locais, nomeadamente neste sentido, muitas coisas muito mais complicadas. E de maior atenção aos orçamentos municipais. Eu fui autarca há muitos anos e, portanto, estive quer numa Câmara Municipal, quer na nível da Assembleia Municipal, muitos anos, e, portanto, defendo completamente o poder local. O PSD, por exemplo, e outros partidos, o PS também, enfim, o CDS, há mais partidos que defendem há muitos anos o poder local e defendem o poder local a sério, não é? A trabalhar a sério junto às populações. Não venho agora o Partido Comunista ou ele da Figueiredo falar-me aqui em que se pretende destruir o poder local, nada disso. Democrático, foi desse que eu falei, do poder local democrático. Não conheço mais nenhum, em Portugal não conheço mais nenhum, é democrático, não conheço mais nenhum, mas olha, eu sou do tempo em que houve outro. Nem quero mais nenhum, eu não sou desse tempo. E não quero que ele volte. Nem eu quero, nenhum de nós quer. Agora, o que se pretende aqui... Não digo que você queira, não disse. Em relação a si, sinceramente, acredito que não queira. Mas não tenho essa certeza em relação aos senhores que estão no poder a fazer estas leis. Eu não peço isso. Perceba a sua afirmação, mas não peço isso. Tenho a certeza. O que digo é assim, a ideia aqui é uma ideia de racionalidade. Repare, o poder local teve grandes virtualidades. Transformou o país. Há grandes trabalhos envolvidos junto às populações, quer ao nível do espaço urbano. E faz bem isso. Mas houve muitos erros cometidos no passado. Eu conheço alguns desses erros, todos nós conhecemos. Há erros de... As empresas municipais? Mas há erros também... Empresas municipais são um bom conceito, deixe-me dizer. São um bom conceito, não são um mau conceito. A ideia é boa. Eu conheço bons casos de empresas municipais. O problema foi a sua multiplicação. A ideia aqui é que não houve... O Estado Central não fez durante muitos anos a sua função, a função regulação, a função controle. Eu acho que em Portugal, muitas vezes, a regulação do Estado Central, quer o Tribunal de Contas, quer outras áreas do Estado Central, não cumprem bem a sua missão. Isso tem que cumprir. A única forma de fazer cumprir é obrigar a cumprir a legislação. Portanto, o que se está a acontecer no país neste momento, que era ao nível da lei dos compromissos, que é uma lei complicada, mas a verdade é que teve efeitos ao nível da redução Mas obriga alguma disciplina. Isso é perceptível e convirá que assim seja. A ideia é que haja aqui uma regulação da atuação e haja racionalidade nos investimentos. Estamos numa fase em que já não é mais possível gastar, como muitas vezes se fazia, gastar à vontade, a endividar excessivamente os municípios. Há municípios fortemente endividados. Há municípios que não têm nenhuma sustentabilidade. Tem um nível de endividamento como o caso de Vila Nova de Gaia. Há vários casos. Eu não conheço o caso de Vila Nova. Se quiserem falar sobre Vila Nova de Gaia, podemos falar, mas não podemos entrar aqui toda a discussão em Vila Nova de Gaia, não é? Mas há outros casos que podemos falar. Uma dívida próxima há, por exemplo, ao nível municipal, mas está não foi isso. Estamos mesmo em cima de intervalo. Para terminar, Afonso. Por exemplo, ao nível dos serviços públicos prestados às pessoas com preços muito abaixo do preço de custo, esta questão que o Estado Central não fez, tem que ser feita, é obrigatório. Tem que haver racionalidade na forma que se faz os investimentos. Portanto, é possível fazer uma gestão autárquica mais racional, mais nos tempos em que vivemos. Mas também com mais autonomia
A autonomia já existe, repara. Eu estive numa Câmara Municipal como vereador e, portanto, senti que havia autonomia. Agora, Mas é verdade, olha que hoje está a ser senti que havia retirada. autonomia e havia Muito autonomia de menos funcionamento, não tenho disso autonomia. nenhuma dúvida. O que existe hoje, é algo, já existia também no governo anterior, devo dizer, é a legislação que permite regular e, digamos, um maior controlo, que eu acho que é a função do Estado Central. E deve fazê-lo, na minha opinião. Sem intervir naquilo que é a gestão municipal, que a autonomia deve existir, é assim que faz sentido, mas tem que haver controle e regulação. Acha que pode E mais haver rigor. aqui maior, é quase sim e não, mas maior diálogo entre os municípios com estas comunidades intermunicipais? Penso que sim, áreas esse pode ser um bom conceito. Vamos ver como é que funciona. Não são grandes exemplos no passado. Espero bem que agora, com a nova lei, sejam melhores exemplos. Estamos mesmo em cima do intervalo. Nós já regressamos ao debate e todos vão ter tempo para fechar também este tema e regressarmos com novos temas renovados na segunda parte do seu Estado Crítico. E eu conto consigo para a segunda parte. Fazemos agora um breve intervalo. Até já. Muito bem.